A participação agora da Andréia, do Tocantins. Olá, Andréia. Falo do teleposto do Colégio Estadual Vereador Pedro Xavier Teixeira, em Nova Rosalândia. Como tratar o uso da gíria pelos discentes, principalmente quando os mesmos a utilizam nas produções de texto, e isso sem podar o aluno ou causar qualquer tipo de inibição de sua criatividade? Boa noite e obrigada. Obrigada, Andréia. Professor Paulo. Eu queria... pergunta da... a Andréia está lidando mais ou menos com a mesma coisa que a gente estava discutindo, né? Eu acho que tem uma coisa que é fundamental que a gente comece a fazer e que o professor não costuma muito fazer, que é olhar e ler o aluno. Tá? Quer dizer, quando se trata de ortografia, por exemplo, é muito comum o aluno ter problemas do tipo que a Graça levantou, quer dizer, está escrevendo levasse com C, ou está botando hífen ali e tal, e o professor está dando aula de ortografia de SZ, ou está dando aula de ortografia de GJ, ou de H, ou de uma outra coisa, porque é isso que está no livro didático. Né? Então, uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos que estão se tornando professores de português é assim, gente, a gente não tem programa, a gente tem um aluno e as suas necessidades. Quer dizer, se o meu aluno não está conseguindo, por exemplo, separar corretamente as palavras, eu vou ensinar GJ? Claro que não. Eu tenho uma filha de 10 anos, quando estava no segundo ano, há 2 anos atrás, ela me perguntou, pai, como é que se escreve anjinho? Quer dizer, quando perguntar como é que se escreve anjinho, é porque ela já detectou o problema ortográfico, que pode ser G ou J ali, né? Aí, quando eu digo, olha, como é que é anjo? Anjo é com J. Então, tudo que for de anjo vai ser com J também. Quer dizer, o que eu fiz? Eu resolvi um problema que ela tinha. Agora, se eu entro em aula, assim, de repente, digo, vou ensinar para vocês o G e o J, eu não estou resolvendo um problema. Eu estou criando um problema que não estava na cabeça dos meus alunos. E, normalmente, o programa de português cria problemas e não resolve problemas. Né? Então, eu acho que a questão é essa. Eu tenho que mandar meu aluno escrever para saber que hipótese ele está construindo sobre a língua escrita e, a partir daí, eu fazer o meu programa para esse aluno concreto que eu tenho aqui. Professor João já me olhou, eu sei que o senhor quer falar. Eu vou pedir 1 minuto, por favor, porque a gente precisa falar com a professora Jaina, eu já lhe passo a palavra, tá bom? É rápido. Professora Jaina Bonfim vai falar com a gente direto do Maranhão. Olá, professora. É um prazer muito grande estar participando novamente do Salto para o Futuro e ouvindo todo o programa. Eu gostaria de saber se os professores não concordam com o fato de que as concepções de linguagem, de língua e linguagem na escola, elas precisam mudar, porque às vezes acabam reforçando preconceitos, priorizando coisas que não são as mais importantes, que acabam por inibir o nosso aluno e fazendo com que ele, ignorando o que ele de fato quer dizer. Nós sentimos isso, priorizamos às vezes a ortografia e deixamos de perceber o que ele de fato quer dizer, como é que ele se expressa, o que é que ele realmente está nos dizendo. Então eu acho, e não sei se os senhores concordam, que deve-se começar a mudar realmente a concepção de linguagem na escola. Professor João. Eu acho que pensar a questão da concepção de linguagem, eu acho que é a grande novidade, digamos, dos anos 80 no Brasil na discussão do ensino de língua portuguesa. É uma área que seguramente faz uma diferença enorme entre aquilo que se pensava nos anos 70 e o que passou a predominar a partir dos anos 80. E eu acho que eu vou aproveitar um exemplo de criança, tá, para emendar na fala da Joina. Já na década de 90, começo dos anos 90, eu usei um texto de uma criança de 1ª série que escreve um texto sobre a escola e diz que a escola é muito bonita e limpa, etc. E lá no meio ela começa a dizer que a escola não pode trazer ovo na hora do lanche, que tem muitas coisas no lanche e que não pode repetir no lanche. E de repente a frase seguinte é: e tem gente que repete no lanche. E quando ela escreve tem gente que repete no lanche, ela escreve praticamente tudo juntado. Uma juntura vocabular inteira. Quase toda a frase. São só uma segmentação em todo o enunciado. Bom, é óbvio que ela quis marcar, se a gente quiser, no sentido que o Paulo estava colocando, ouvir o que os nossos alunos dizem e enxergar o que os nossos alunos dizem. Ela quis marcar graficamente aquilo que fazemos quando fazemos denúncia. O ato de denunciar ou é em tom mais alto ou em tom mais baixo do tom com que nós falamos normalmente. Quer dizer, e ele quis marcar esse tom
Como eu vou marcar isso na escrita? Uma criança de primeiro ciclo escreve tudo junto. Quer dizer, eu acho que essas construções de possibilidades de nós enxergarmos os alunos, de um lado. De outro lado, o aluno enxergar coisas. Quando o Paulo falava o exemplo da sua filha, eu me lembrei da minha filha que um dia, no segundo ano de escolaridade dela, nessa época ainda não era ciclos, estava aprendendo a usar vírgula. E chega e me pergunta, pai, vírgula aqui diz que é quando a gente faz uma pausa. Então, onde que eu ponho a vírgula na palavra demoradamente? Porque ela é muito grande, eu tenho que fazer uma pausa no meio. Tá? E aí ela põe, eu digo, põe uma vírgula onde você faz pausa. Se a professora disse que é onde faz pausa, e leve para ver o que a professora vai dizer. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo você tem assim, capacidades que os nossos alunos têm, por exemplo, os sons. Há uma regra de um aluno de 7ª série, ao menos do meu convívio de experiência, que simplesmente pega e diz assim, olha, já sei, se escreve sempre esse som com X depois de N. Bom, na verdade, não é. Você tem enchente, não, é com CH. É uma questão de você juntar derivação de palavras com ortografia. Só que nós ensinamos isso como capítulos separados. Ok, a gente tem uma participação agora da Juraci, do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci. Aqui é a professora Juraci Araújo, da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, na cidade de Florânia, estado do Rio Grande do Norte. A minha pergunta é a seguinte: o fato de pais dos alunos não saber ler nem escrever influenciou o aprendizado da leitura e da escrita? Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Juraci, pela sua participação mais uma vez aqui no Salto. A professora Maria da Graça. Por um lado, me parece que se o pai do aluno não sabe ler, quer dizer, se a família não é uma família letrada, isso deve ter alguma influência, sim, na concepção de língua, na familiaridade que o aluno tem com a língua, com a escrita que circula no livro, no jornal, etc., porque ele deve ter um convívio pequeno com essa língua escrita fora da escola, ou antes da escola. E isso diz lá o Bourdieu, um sociólogo francês, que esse processo de socialização primária que acontece na infância, na família, é importante, quer dizer, o conhecimento que essa criança vai levar para a escola com relação à escrita é diferente do conhecimento que de uma criança de classe média que tenha livro e revista em casa. Agora, por outro lado, certamente o fato de o pai da criança, a mãe da criança não saber ler, não é impedimento para que essa criança aprenda a ler, e muito menos para que ela seja um bom aluno na escola, seja um bom leitor, um bom escritor.